Olá, neste trabalho iremos falar sobre vanguardas europeias. O trabalho está composto por Gabriel Faria, Giovana, Isabela e Gustavo Borges. Vanguardas europeias. As vanguardas é um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa, a partir do século XX. As vanguardas se destacaram foram cubismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pinturas, esculturas, arquiteturas, literatura, cinema, teatro, música e etc. O surrealismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa, cuja marca inicial foi o Manifesto Surrealista de André Breton, publicado em 1924. Os artistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. O surrealismo na literatura tinha a característica pela liberdade e livre associação de ideias. O uso da escrita automático, que consistia em escrever tudo aquilo que vem à mente, sem cortes e sem frases feitas com palavras recortadas de revistas, jornais e imagens que demonstram as ideias do inconsciente. O expressionismo surgiu em 1905, na Alemanha, para ressaltar a arte do instinto como pinturas dramáticas e subjetivas. Tinha como característica em deformação de imagem visual e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas. O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade e preferência pelo patético, trágico e sombrio. E como vocês podem ver, essas duas pinturas, Noite Estrelada e O Grito. Expressionismo na literatura é marcada pela subjetividade do escritor, despreocupado quanto à organização do texto em estrofes, onde é feita uma análise meticulosa do subconsciente dos personagens, utilizando-se de metáforas exageradas ou grotescas. Em geral, se utiliza uma linguagem direta e curta. O cubismo. O cubismo é um movimento artístico que surgiu no século XX. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles, do pintor espanhol Pablo Picasso. Nesta arte predominam as linhas retas modeladas basicamente por cubos e cilindro, dada a geometrização das formas e volumes. Os principais artistas cubistas são Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernando Léger e Diogo Riviera. No Brasil, tivemos Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Vicente e Rengo Monteiro e Emiliano de Cavalcante. Houve duas importantes fases para o cubismo. O cubismo analítico, em 1909, cujas as características é a total decomposição dos objetos representados. Para romper com a representação visual, apresentavam-se vários ângulos sobrepostos e o fragmentado de um objeto. Cubismo sintético, que ocorreu em 1911, momento em que há certa redução na fragmentação dos objetos, tornando as figuras novamente reconhecíveis. O futurismo. O futurismo é um movimento de vanguarda surgido no início do século XX. Oficialmente nasceu em 1909 com a publicação do primeiro Manifesto Futurista, assinado pelo seu líder e escritor Filippo Tommaso Marinetti. Foi um movimento artístico e literário que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade. Tinha a influência do cubismo e do abstracionismo. Seus principais artistas foram Umberto Bastioni, Carla Carrà, Giovanni Balla, Gino Serpentrini e Luigi Russolo. Já no Brasil, teve como os maiores influenciadores os artistas Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Dadaísmo. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo o lema era "A destruição também é criação". Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscavam questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial.
Basicamente, o dadaísmo foi um movimento de oposição radical, assim foi contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também dos seus contemporâneos. Por isso é considerado anárquico e provocador. Os principais artistas do dadaísmo foi o Hugo Ball, Hans Herpe, Tristan Tzara e Marcel Duchamp. A Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Junto, eles visam passar a renovação social e artística no país e que foi deflagrada pela Semana de 22. Os 5 principais pintores da Semana da Arte Moderna foi Anita Malfatti, entre 1889 e 1974, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha e Vítor Bacharetti.